Abra, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 10. Então, vamos lá. É uma palavra que o Senhor me deu aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo... Eu ia ler o 23 e 24, mas vou ler o 23, 24 até o 27. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 10, o título diz: Exortação a perseverar na fé. Versículo 23, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costumes de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor do fogo, que há de devorar os adversários. Só até aqui, irmãos. E quando a igreja pode se sentar, quando eu li nessa palavra exortação a perseverar na fé, né? E a gente, né, vai lá pesquisar, ver, né, o significado, exortar. Às vezes a gente acha, né, não, eu vou exortar aquele irmão. Não, exortar a perseverar na fé é motivar alguém a seguir Jesus de maneira correta. Porque nem todos, irmãos, que estão dentro da casa do Senhor seguem corretamente Jesus. Segue Jesus da sua maneira. Segue Jesus que acha que está certo. Eu sigo Jesus e acha que o jeito que está seguindo está certo. Quando ele fala de perseverar, né? Exortar a perseverar na fé. E ele diz para nós perseverarmos. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, dar-lhe a coroa da vida. E é perseverando, irmãos, é perseverando que a gente conquista aquilo que nós temos orado. E perseverar como? Perseverar na oração. Perseverar crendo que Deus irá fazer aquilo que nós temos colocado diante dele, né, conforme o seu querer e a sua vontade. Hoje, né, até me lembrando, eu fico rindo. Olha, eu vou te dar um atestado, hoje é feriado, eu vou te dar um atestado para você não ir para a igreja. Eu falei, não, a minha cura está na palavra. É a minha busca na palavra que vai trazendo a minha cura. Porque a palavra é que traz a cura sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá força para a gente vencer as adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Seja na sua saúde, seja na sua família, seja na sua questão pessoal. Irmãos, é perseverando na fé. É crendo, buscando a Deus, né, de joelho, orando pela manhã, pela madrugada, de tarde. Como eu falei aqui no domingo, né? Nós nos alimentamos 5 vezes a carne. 5 vezes. Muitas pessoas, eu digo 5 vezes porque ainda tem gente que ceia, né? Toma café da manhã, almoça, lancha de tarde, janta e ainda ceia ainda. Então não faz isso, né, para buscar o seu espírito, para alimentar o seu espírito.
Espírito. E a gente não precisa, irmão, essas 5 vezes nós estarmos de joelho lá, orando o tempo todo. Não. Nós pegarmos a Bíblia, tirarmos um período para ler e meditar naquilo que o Senhor tem falado conosco. Não é só a gente pegar a Bíblia aqui na igreja, né? E quando chega em casa, coloca ali no canto, né? Agora eu tenho uma Bíblia na minha cama lá no quarto da frente. Quando eu esqueço a palavra, já está lá, eu dobro meu joelho e vou lá. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Esqueço, está lá a palavra. E vou para a palavra que o Senhor me deu. Né? Então, para trazer o quê, irmãos? Para trazer aquilo que eu tenho perseverado em oração com o Senhor, que é a restauração do corpo. Porque se nós não tivermos com o nosso corpo, irmão, restaurado, também nós não conseguimos ficar de pé. Então nós temos que lutar contra a carne, mas sustentar o nosso corpo em oração e súplicas e ação de graça, lembrando, né, das coisas boas. Não fica lembrando, né, que você não tem aquele dinheiro para pagar isso ou para fazer aquilo, não. Ele diz para nós lembrarmos das coisas boas que Deus tem feito, porque essas coisas, irmãos, é que vai trazendo ansiedade, vai trazendo a preocupação e vai trazendo problema para os nossos corpos. Então nós temos que perseverar, irmãos. Exortar aqui é para ensinar a seguir a Jesus corretamente. Assim, dependendo da situação, exortar implica em ensinar, aconselhar, consolar ou até repreender. Exortar significa motivar ou insistir com alguém para fazer algo. Então, o que eu vou insistir aqui, né, com vocês é para buscar na palavra, para orar a palavra, para falar com o Senhor aquilo que tem trago aflição sobre a sua alma. Né? Então, vamos, irmãos, exortar uns aos outros, quer dizer, ensinar, consolar uns aos outros na palavra, aquilo que o Senhor tem nos dado neste lugar, irmãos. E eu tenho aqui, botei aqui um lembretezinho, né, de tudo quando o Senhor começou a falar comigo, né? Esforçar, né, para nos esforçarmos, recomeçarmos, e acho que recomeçar, acho que até o terceiro, buscar e recomeçar. Né? Então nós temos que manter essas palavras sobre a nossa vida, buscar na palavra, confiar no Senhor, né, e crer que o Senhor, através da nossa perseverança, o Senhor nos dará a vitória. Hoje é dia de culto, de libertação, de restauração, de cura, de tudo aquilo, obrigado, de tudo aquilo que o Senhor, irmãos, preparou para nós nessa noite. E eu glorifico a Deus, né? Porque, hoje é feriado, eu vou dar uma descansada, né? Quem não descansou de manhã não vai ser de noite que vai descansar, né? Porque a hora de descansar é antes de vir para a igreja. E aqui é a hora da gente vir buscar, né? Buscar no Senhor, receber do Senhor aquilo que Ele já preparou para cada um de nós, desde o momento que nós entramos por essas portas, irmãos. Deus já tem preparado algo para as nossas vidas, aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. Que nós possamos sair daqui nesta noite, aquilo que você entrou aqui nesta noite, na sua mente, no seu coração, creia que você sairá com essa resposta do Senhor, em nome de Jesus. Receba, irmão, a sua cura, receba a sua restauração, receba aquilo que você tem orado e colocado diante do Senhor. Não desista, irmão, não desanime. Não perca a fé e a esperança em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor é fiel para se cumprir sobre as nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a amada igreja, amém, irmãos? Ainda de pé, eu convido os irmãos que nos ajudam a abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pelas orações dos irmãos. Irmãos, me sinto privilegiado em saber que verdadeiramente essa igreja tem me ajudado em oração. O irmão tem lembrado de mim, eu também tenho lembrado dos irmãos, é um lembrando dos outros irmãos. Eu vou ler aqui, vou ser bem breve aqui, falar algo que
posso pregar, a hora vai embora. Vou meditar aqui com os irmãos. Diz assim, irmãos, o livro de Gênesis, capítulo de número 12, tem como título o texto que diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido. E as almas que lhe acresceram em Arã saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. A igreja podia sentar em nome de Jesus. Irmãos, a nossa amada pastora estava falando algo aqui nessa noite, depois que eu te falo fora do microfone. Nessa noite aqui ela estava falando do corpo, do nosso corpo, da alimentação. Eu confesso para os irmãos, que eu chego aqui e eu recebo bastante, eu fico muito feliz, quando chega a quinta-feira de poder estar aqui. Para isso eu não tenho assumido nenhum compromisso. Mesmo já me fizeram um convite para quinta-feira que vem, se Jesus não voltar. Se ele voltar, eu deixo o convite para quem quiser. Mas também não vou. Porque assim a gente vai se apegando aos irmãos. Tá? Como a própria Bíblia diz, que com bom e com suave eco os irmãos vivam em união. Salmo 133, muito conhecido. E a pastora estava falando ali, e eu estou trabalhando com o senhor que ele andou meio incrédulo com pastores. Desacreditado com pastores, e ele é evangélico. Ele é evangélico, parece que ele é o segundo lá do pastor, lá, sem querer ser. E aí, nesse período dessa gripe, aí, desse resfriado, eu fiquei uns dias, estava trabalhando quase uns 15 dias sem ajudante, fazendo massa. Ele: pastor, o senhor não vai aguentar, pastor, do jeito que tu está, minha vida está na mão de Deus. Pode ficar tranquilo que já está avisado em casa. Se eu cair duro aqui, se eu morrer, não vai ter nenhum problema. O senhor quer assinar um documento, alguma coisa, mas é o meu modo de vida, eu creio, é o jeito que eu creio, cada um com seu cada um. E foi um dia que eu trabalhei bastante, subindo, andando, fazendo massa, e não fui trabalhar. E aí falei com ele, falei: olha, eu não vou trabalhar hoje, porque a minha imunidade baixou muito, e eu não estou em condições, eu não estou sentindo legal. E ele olhou e falou assim: pastor, mas como é que o senhor sabe que a imunidade do senhor baixou? E o que é a imunidade se o senhor não vai no médico? Falei assim: olha só, senhor, eu vou passar para o senhor o que é a imunidade. Aí passei para ele o que era, aqui você abreviar aqui. Passei para ele e falei: o sintoma é esse. Ele: muito bem, pastor, tá bom. Meu irmão, passou, no outro dia, depois eu fui. Aí eu falei: a minha mulher ainda está baixa. Pastor, é interessante, o senhor saber dessas coisas, o senhor não vai em médico? Eu falei: isso aí o senhor, querendo, o senhor pode conhecer.
Enfim, até hoje eu estou, tem mais de 15 dias, irmãos. Até hoje eu estou com o resíduozinho dessa gripe. Até hoje eu estou. Graças a Deus não tem me atrapalhado em nada. Nada. Isso aqui é nada. E aí o filho dele pegou a gripe. Aí um irmão da igreja dele lá pegou a gripe, essa gripe. Aí ele falou, pastor, hoje eu não vou estar aí não. Eu falei, mas por quê? O senhor sempre está na loja. Aí ele falou, não, eu vou lá no enterro lá do irmão da igreja que ele pegou essa gripe aí que o senhor pegou e morreu. Aí eu falei assim, então, o importante é que ele está com a vida em Cristo, né? Eu vou lá. Então o que acontece, irmãos? O nosso corpo é muito valioso para Deus. Né? Tem pessoas verdadeiramente que estrangulam os seus corpos com coisas que verdadeiramente não vai servir para nada. E a gente, irmão, tem essa experiência porque em outrora nós também estrangulávamos nossos corpos. Eu mesmo estrangulei muito meu corpo. Mas depois que eu tive conhecimento de Jesus, aos 27 anos, graças a Deus, as coisas mudou. Hoje estamos com 56 para a honra e glória de Deus. Como eu falei aqui, né? A gente verdadeiramente, Deus, ele, qualquer coisa que a gente sente, fala, Senhor, isso aí tem que fazer a tua obra, tem que pregar a tua palavra, tem que levar o conhecimento daqueles que estão perecendo a tua palavra. A tua palavra, se eu deixar assim, tá bom, daqui a pouco a gente começa a falar mais alto. Então, Senhor, tem que levar. Posso ficar sem microfone? Depois eu vou pegar outro ali também. Tranquilo. Então, irmãos, veja bem, verdadeiramente Deus, ele tem esse cuidado conosco, para que nós venhamos a cada dia divulgar, levar a sua palavra adiante. E a fé, irmãos, a fé verdadeiramente ela não precisa ser grande. Tem pessoas que muitas das vezes ela fala assim, a minha fé é muito grande. Né? Obrigado, Vanessa. A minha fé é muito grande, eu creio muito em Deus. Acho que o problema é a mão do pregador. Né? A mão do pregador. Pode deixar, Deus é forte. Deus é forte. Né? Então, o que acontece, irmãos? Verdadeiramente nós temos aqui uma palavra que hoje eu estava lá naquela área, né, que acho que é a área mais de conflito hoje, se chama Catiri. E eu gosto daquele lugar. A gente vê pessoas assustadas para lá e para cá, eu falo assim, graças a Deus eu estou aqui para fazer a obra do Senhor, 18 anos, e Deus tem me abençoado grandemente naquele lugar. E eu estava lá, e de repente eu perguntando, né, a Deus ali, orando, lembrando dos irmãos, que hoje nós tiramos um descanso. Também o senhor falou assim, pastor, o senhor vem trabalhar amanhã? Eu falei, trabalhei tanto tempo, feriado, e não consegui nada. Agora eu trabalho para o Senhor. Trabalhei com o homem, feriado, mas feriado não consegui nada, só problema. Mas agora hoje eu trabalho para o Senhor, então amanhã não vem não. Não vem não, até mesmo que é escândalo. É dia de Corpus Christi, aí passar ali na Rua da Chita, o pastor está lá subindo assim, camisa amarrada na cabeça, e alguém vai falar assim, pô, o pastor quer ficar rico, nem o feriado ele descansa. Mas pastor, ninguém tem nada a ver com a vida do Senhor. Eu falei, mas eu tenho que vigiar. Ninguém tem nada a ver, mas eu tenho que vigiar. Esse é o propósito. Então, irmão, veja bem, Deus, ele quando chama, ele chama criança, ele chama adolescente, ele chama jovem, ele chama senhor, senhora, ele só não chama moleque e nem moleca. Não? Aí você, isso é uma moleca, né? Isso aí é uma moleca, vai ser um moleque. É assim que fala quando a garota é muito... Né? Então Deus, irmão, ele chama pessoas verdadeiramente não capacitadas. Ele chama para capacitar. E é isso que a cada dia nós tentamos pedir a Deus. Para que o Senhor venha nos capacitar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que milita a palavra, ele verdadeiramente não pode viver embaraçado com as coisas desta terra, a fim de agradar aquele que o alistou, que chamou para a tal obra. Então, irmãos, a gente vê aqui na Bíblia hoje, falando desse homem aqui, que é um dos nossos patriarcas, e até mesmo o nosso pai na fé. Né? Abraão é o nosso pai na fé. Se não fosse Abraão, nós não estaríamos aqui hoje. Se fosse Abraão, hoje nós não estaríamos aqui. E por se tornar Abraão,
nós estamos aqui hoje, como igreja do Senhor, para poder louvar e glorificar o nome dele. E aí, irmão, Deus ele começa a fazer uma obra. Você vai ver, muitas das vezes passa uma criança ali, ela entra aqui, senta, assiste a reunião, sem ninguém chamar ela, sem ninguém convidar ela. Sabe por quê, irmão? Porque a criança ela é pura. Né? A Bíblia diz que o verdadeiro louvor vem da boca das crianças. Né? Então a criança é pura, por isso que o Senhor, ele verdadeiramente olha para mim, olha para a igreja, e o Senhor quer que nós venhamos ser como uma criança. Porque a criança, ela não carrega a maldade, porque ela não tem uma mente formada. Então ela está se estruturando de forma que ela vai desenvolvendo. E a Bíblia vai nos dizer, irmão, que nós estamos sendo gerados, né? Como igreja do Senhor, assim como uma criança gerada no ventre da tua mãe, a qual nós sabemos que quando chega ao ponto de 3 meses, a gestante ela começa já a desempenhar um desenvolvimento, né? A qual o seu corpo, até mesmo a sua barriga, ela começa a desenvolver. É um período muito interessante. E a criança também, depois dela já, a mãe ter dado à luz, quando chega também dos 3 meses em diante, a criança também começa a desenvolver. É algo muito interessante, né? Que nós estamos falando aqui nessa noite, e o que é realidade. Então, irmão, Deus, é Ele que dá o crescimento. Quando verdadeiramente Paulo ele chega na igreja de Coríntio, né? Ele fala que uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Ceifa, né? Mas outros são de Cristo Jesus. E aí, irmão, quando eu trago essa palavra, eu começo assim, ou quando eu falo dessa palavra, eu começo assim a entender, irmãos, que aqueles crentes que estavam guiados por Ceifa, era verdadeiramente bênção. O que estava guiado por apóstolo também era bênção. O que estava guiado por Paulo também era bênção. Mas aqueles que diziam que era de Cristo Jesus, eram os piores crentes da época. Porque verdadeiramente eles não viam Cristo, como nós não vimos Cristo. E ali eles faziam algo, como a pastora falou aqui nessa noite, né? Sobre adoração, né? Eu gosto de chegar na igreja, irmão, antes do culto começar, porque a gente vai comendo tudo. Porque na casa de Deus só tem o que presta. O que não presta está lá fora. Aqui dentro só tem o que presta. E assim a gente vai se alimentando. E verdadeiramente, irmão, se nós formos nos alimentando das coisas que são boas, nós vamos ter algo bom também para poder doar ou dar a alguém, para que alguém também saiba o que está comendo. E aqui nós vemos que Deus ele não faz acepção de pessoa. Tá? Deus aqui ele está chamando a Abraão de uma idade, a Bíblia vai dizer aqui, de 75 anos. A Bíblia nos relata, irmão, que chegando aos 70, a qual já é fadiga. Chegou aos 70, fadiga e cansaço. Mas aí, irmão, nós olhamos para o modelo de vida. Hoje, verdadeiramente, a idade que eu chego, se eu estivesse vivendo o que verdadeiramente eu estava vivendo em outrora, com todo respeito, irmão, estava todo descapembado, estava todo arrebentado. Sabe por quê, irmão? Era uma vida muito complicada, a qual verdadeiramente pela misericórdia, o Deus que me libertou até aqui, porque tem me libertado, é o Deus também que liberta aqueles que querem. Porque primeiro, o homem ele tem que tomar uma decisão. Porque tu tomando uma decisão, eu tomando uma decisão, nós vamos encontrar a posição, irmãos. A posição ela vai ser colocada diante de nós. Então, quando nós tomamos uma decisão, verdadeiramente Deus ele começa a trabalhar dentro dessa decisão. E essa decisão nos leva verdadeiramente a cada dia, no dia cotidiano da nossa caminhada, na nossa prática, nós passamos a conhecer mais um pouquinho desse Deus. Quando verdadeiramente não temos como conhecer, né? É tudo desse Deus maravilhoso, que verdadeiramente Ele nos chamou, né? Para poder ter transformação de vida. E aqui Abraão, ele ouvia muito de certo seu pai. Naquela época, sabemos que os filhos, né? Hoje não, hoje as coisas desvirtuaram muito. Os valores verdadeiramente se perderam por alguns caminhos, que é difícil. Hoje nós vemos, às vezes, o pai ou a mãe fala alguma coisa com o filho verdadeiramente já não quer ouvir mais, a filha não quer ouvir mais,
Mas, irmão, tudo isso também verdadeiramente está escrito, porque o problema já começa lá na família de Adão. Lá na família de Adão o problema já começa lá. Tá? Louvado seja Deus. Então nós vemos que verdadeiramente Deus, o que Ele faz é bom. Como fez o homem também é bom. Mas aí, irmão, a prática, a maldade, né, ela começou a tomar conta de tudo. E aí nós vemos que aqui Abraão, ele parecia ser muito igual ali uma pessoa que ouvia o seu pai. E aí agora uma voz chama ele. Ali diante da sua família, diante do seu familiar, diante do seu pai, diante dos seus irmãos, diante da sua parentela. Quando aquela voz chama Abraão, é porque verdadeiramente, irmão, muitas das vezes Deus não é que Ele quer nos afastar de ninguém. É que Ele verdadeiramente Ele quer nos manter dentro de uma área totalmente, só que eu e você viemos ter aquela intimidade só com Ele. Porque o que Deus verdadeiramente a cada dia quer conosco, irmãos, é uma intimidade. Eu tinha uma missionária lá na igreja, toda vez que ela ia pregar, ela falava assim, irmãos, Deus ele quer ter um relacionamento maior com você. E alguém verdadeiramente chegou para mim e falou assim, pastor, mas assim é certo, sempre tem aquele questionador, né, irmãos? Como Jesus escolheu os 12, não é isso? Deus se deu bem, que escolheu um só. Mas Jesus já teve dificuldade. Deus escolheu só um, né? E fez tudo, e faz tudo. Mas Jesus não, Jesus escolheu os 12. E no meio dos 12, irmão, você vai ver que tinha aquele que verdadeiramente era, né, problemático, brigão, que era Pedro. Tinha Tomé, que era incrédulo, né? Tinha Judas, que era traidor. E interessante que Jesus, ele conseguiu conviver, né, com aqueles homens ali sem verdadeiramente criar nenhuma dificuldade. E sobressaiu ao ponto que hoje a igreja aqui é formada no nome de Jesus. Né? E aí, irmão, eu estava falando, né, para a pessoa, eu falei assim, mas rapaz, o relacionamento com o ser espiritual, não é com o ser espírita, é com o ser espiritual. Né? Verdadeiramente não amamos Deus, eu peço sempre a Deus esse relacionamento com Ele. Porque, irmão, nós como crente verdadeiramente temos sempre um anjo do nosso lado. Você não anda sozinho. Tem um anjo que ele parece com você. Pastor, me mostra isso na Bíblia, eu te mostro. Tem um anjo que ele parece com você. Às vezes até alguém se engana. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e a Bíblia diz que os anjos do mal acampam ao derredor. Então, verdadeiramente, a Bíblia também vai dizer que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Então, irmão, nós somos muito privilegiados. Né? É que muitas das vezes nós não sabemos lidar com algumas coisas que muitas das vezes chegam até a nossa mão. Às vezes nos preocupamos muito com muita coisa durante o dia. E eu quero acreditar que Abraão ele estava ali preocupado com a fazenda dele. Ele estava ali preocupado porque tinha que cuidar. Você tem que cuidar. Não é você se apegar às coisas. Você verdadeiramente tem que cuidar daquilo que você recebeu. Porque, irmão, Deus, ele tem um propósito verdadeiramente de, na hora certa, no momento certo, ou mudar para melhor aquilo que verdadeiramente já é seu, ou então ele tem um propósito de te dar o melhor. Deus verdadeiramente, ele não te dá qualquer coisa. Tá? Muitas das vezes somos gente que tomamos posse. E muitas das vezes falamos assim, Senhor, por que o Senhor me deu isso? Que nem Adão, né? Nem Adão, né? Senhor, foi a mulher que tu me deu. Não, eu não te dei a mulher. Eu te dei verdadeiramente uma irmã. Você que, né? Agora achou e criou essa situação toda. Eu creio que Deus tinha, irmãos, no meu entendimento, que é um entendimento falho, Deus verdadeiramente tinha outros projetos. Ele não falou comigo, mas lendo um pouquinho a Bíblia, porque Deus, na verdade, ele é o maior e igual ele não tem. Cientista igual ele não tem, nunca vai ter.
né? Então Deus estava começando ali verdadeiramente, criando uma ciência muito grande sobre a terra e o ser humano, e colocou Adão lá, como verdadeiramente me colocou aqui, colocou o porteiro ali, o nosso diácono, né, irmão Edson, né, numa posição, numa qualidade. Deixou verdadeiramente aquilo que era e o que não era. Mas aos olhos do homem, irmão, verdadeiramente foi agradável aquilo que não era. Então tem muitas coisas, né, que verdadeiramente aos nossos olhos é agradável, é bonito, né? Às vezes é cheiroso, às vezes é produtivo, mas aos olhos de Deus não é. Não é. E Deus, muitas das vezes, Ele está falando comigo, está falando com você, o tempo é meu. E a gente está procurando algum meio para poder justificar alguma coisa, achando que temos direito. E eu ouvi muito, irmão, um pastor dizer, que eu fiquei um bom tempo com ele, e ele chegava para mim, e quando eu tomava alguma atitude, porque sempre fomos de tomar atitude, somente na casa de Deus, e aí ele me chamava no canto e falava assim, irmão Paulo, eu quero falar com você. E eu, tá tudo bem, vou falar com o senhor. A gente subia, tinha um segundo andar, e aí ele falava assim, irmão Paulo, crente não tem razão, quem tem razão é Jesus. Eu fui guardando aquilo, crente não tem razão, quem tem razão é Jesus. Mas quando foi um certo dia, eu fui falar algo com ele, que ele fez, e ele não gostou. Eu falei, meu pastor, mas o senhor fala que crente não tem razão, quem tem razão é Jesus. Então aquilo ali criou um clima muito grande, né, entre a gente. E, enfim, né, Deus sabe que eu estava tentando só colocar para ele coisas que ele, como pastor, ele achava que estava certo. Porque não é pastor, porque está certo não, irmão. Não é missionário, missionária, não é evangelista. A gente verdadeiramente, antes de dirigir uma palavra, a gente tem que ter a direção de Deus. Porque a palavra, irmão, a Bíblia vai dizer que a palavra, ela mata. Mas não é a palavra da Bíblia, irmão. A palavra que mata é a palavra que nós interpretamos como se verdadeiramente nós fôssemos dono da razão. E nós não somos dono de nada. Então, verdadeiramente, aqui nós vemos que Abraão saiu, né, da terra a qual o Senhor chegou para ele naquela terra e falou para ele a respeito, né, para ele poder sair daquela terra e sair do meio da sua parentela. Mas aí, como é que eu vou sair do meio da minha parentela? Uma certa feita aqui, irmão, um rapaz aqui atrás, aqui, eu encontrei com ele, estava muito alegre, que se converteu ao cristianismo, né? E aí você vê assim, a pessoa, ela entra para a igreja, daqui a pouco tu vê o camarada, ele já botou uma camisa até aqui, já botou uma calça, outro já está de terno, de gravata. Eu falo, Jesus, eu sinto cheiro de emoção nisso aí. Aí você vê, a irmã se converte, daqui a pouco já está com a roupa até aqui embaixo, uma saia ou um vestido. Cigana também anda assim, irmão. Cigana anda assim. Então, irmão, quem convence é o Espírito Santo. E aí, irmão, eu gosto de andar aviadinho, até mesmo estou nessa noite aqui, todo cimindão. Cimindão eu uso. Estou todo cimindão. Isso aqui, o dono dessa camisa aqui, ó, era o pagodeiro, morreu, ganhei 3 dessas. Aí falou, é a sua cara, ele morreu, tu usa, eu vou só se for agora. Se ele não quis pregar Jesus, eu vou pregar. Então, graças a Deus, irmãos, Deus tem nos alimentado pela misericórdia. E aí, irmão, nós encontramos certo tipo de situação que muitas das vezes a pessoa se espanta. A gente coloca verdadeiramente alguns obstáculos para poder louvar o Senhor, para poder glorificar o Senhor, para poder ouvir a voz de Deus, como estava falando. Foi semana passada, não me lembro se foi aqui que a gente prega aqui, prega ali. Não tem preço não, meu irmão, é tudo de graça. Até mesmo que verdadeiramente eu prego aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele, né, quer que eu viva, né, e que também eu passe para as pessoas. O Espírito Santo de Deus não quer que eu prego para você. Ah, não, Deus me chamou para pregar para você. Mas eu posso ficar de qualquer maneira. Quem te disse, irmão? Você verdadeiramente é o mordomo do Senhor. Você é o mordomo do Rei. Você é aquele que verdadeiramente o Senhor chamou para poder representar Ele na terra. Então, irmão, a gente não pode, né, viver uma vida enrolada, como a gente tem visto, porque não tem como não ver, irmão. Tá? Quando eu vejo um crente, a primeira coisa que eu olho é para a face dele.
porque vai me testificar a face dele. Eu não olho para a roupa não, irmão, porque João Batista andou quase nu, pregando o Evangelho. E no Novo Testamento, não foi no Velho não. Então a gente não tem que olhar, irmão, para a roupa. O crente, você conhece ele pela face. O crente verdadeiramente que tem uma vida diante de Deus, você vai ver o comportamento dele, você vai ver as atitudes dele, aí você vai lembrar, lá no livro onde fala de Crônica de Salomão, que quando a rainha Sabá ela foi até a Salomão, ela ouviu falar da grandeza que verdadeiramente Deus fazia na vida do rei Salomão. E o que ela fez? Ela foi lá para poder ver se era aquilo. Mas quando ela chegou lá, irmão, ela viu a maneira que o rei se apresentava. Ela viu a maneira que aqueles que estavam ali para servir o rei, como eles serviam. Ela viu a maneira daqueles que estavam sentados à mesa, como sentavam. Ela viu a maneira daqueles que subia e descia a escada, como subia e descia. Ela falou assim, meu Senhor é bem maior do que me falaram. Então, irmão, a igreja do Senhor, né, verdadeiramente é algo tão lindo, que não tem como expressar essa alegria para quem não tem intimidade. Então essa alegria, ela verdadeiramente é expressada nesta noite, para mim e para você, porque nós estamos aqui para poder buscar esta intimidade com Deus, para que a vontade dele se realize sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso projeto, porque é o nosso projeto que vai fazer com que os sonhos de Deus cheguem até nós. Eu não sei qual tem sido o teu sonho, mas eu me lembro aqui, irmão, de José, quando verdadeiramente o Senhor falou com ele em sonho. Eu me lembro também de José do Egito, né? Quando verdadeiramente ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Então entenda bem uma coisa, irmão, é muito difícil, é muito complicado, se nós não se lançarmos sobre a palavra, se nós não procurarmos conhecer mais quem é esse Deus, né, de perto. E Abraão, irmão, ele largou ali a sua terra, ele não se apegou a nada. Sabe qual é o maior problema, irmão? É que muitas das vezes, irmãos, a gente tem essa dificuldade. Como ser humano, eu costumo dizer, irmão, que a maioria do crente, ele não quer perder. Ele não quer perder. Tá? A maioria dos crentes, muitas das vezes, irmão, ele não quer sentir nada. E nessa terra aqui, irmão, nós somos peregrinos. Né? Nós estamos peregrinando nessa terra. Porque também eu estava falando hoje com o rapaz, quando ele falou sobre essas guerras em Israel, irmãos, durma em paz. Se sobrar algum míssil para cá, eu creio que não vai cair na sua casa. E se cair na sua casa, dá tempo de dar glória a Deus, dá glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque talvez é o momento que Deus falou assim, filho, vão embora, porque o negócio vai ficar estreito. Então, se você gravar mais, você está arriscado perder aí a sua bênção. Então, vamos embora. Né? A gente vai se espantar, vai, porque a gente somos carne, mas entenda bem, irmão, essa guerra em Israel, Jesus está voltando. Não é que Jesus está voltando, não, irmão. A Palestina sempre foi lugar de guerra. Sempre houve guerra, somente quando Israel foi registrado e as outras áreas não tiveram seu reconhecimento. Então o que acontece, irmãos? Não é que Jesus está voltando, né? Porque até mesmo voltando, ele vai voltar. Mas eu não estou aqui esperando a volta de Jesus, não, irmãos. Eu não estou aqui esperando a volta de Jesus, não. Eu estou aqui me regozijando, né? Verdadeiramente com a salvação que foi através de Jesus. Porque se eu ficar, irmão, sempre, Jesus está voltando, Jesus está voltando, em mim verdadeiramente há um sentimento de medo de Jesus voltar e eu ficar. E o que nós temos que ter, irmão, é a certeza da nossa salvação. Há um homem aí, irmão, na televisão com muito dinheiro, muito tempo que eu não vejo ele, e ele tem o costume de pregar, e quando ele prega, ele diz que salvo uma vez, salvo para... É mesmo, irmão? A pastora falou aqui, irmão, 5 vezes no dia, né? Se não for um pouquinho mais, né? Tem aquele que ainda quer comer mais ainda, tá? Tá bom não. Enquanto tem, eu vou comer. Né? Não controla não, sai comendo. Aí come tudo. Aí depois não tem o que comer. Quem come guarda, come 2. Por isso é bom, irmão, ir beliscando um pouquinho, devagarzinho. Deixa lá.
Então, entenda bem, irmão, um certo tipo de situação que a gente começa a trazer. Quando eu prego, irmão, primeiramente eu procuro pregar para mim. Para mim. O Senhor me dá a palavra para mim. Porque eu sei onde estão as minhas debilitações, irmão. Mas o que eu não posso deixar de fazer é de ouvir a voz de Deus. O crente, irmão, ele precisa ouvir a voz de Deus. Tem muito crente hoje enganado porque ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele verdadeiramente, quando quer que Deus fale com ele, ele vai lá. O Deus não está falando comigo, aí pega a Bíblia. Peraí. Não, Deus ainda não está falando comigo. Fecha a Bíblia. Senhor, fala agora. Irmão, a palavra de Deus, a Bíblia é sua, mas a palavra é de Deus. A voz é minha, a voz é sua, mas a palavra é de Deus. Então veja bem, irmão, o nosso patriarca Abraão, o nosso patriarca Moisés, né? O nosso patriarca Adão, homens verdadeiramente que ouviram a voz do Senhor, homens que seguiram a palavra de Deus. Mas você vai falar para mim, eles seguiram a palavra de Deus, eles ouviram a voz do Senhor, mas eles erraram. Mas espera aí, irmão, ninguém poderia cumprir, não existindo a lei, porque a Bíblia diz que aqueles que morreram sem lei, por lei, serão julgados, segundo aquilo que não aprenderam. Aqueles que morreram na lei, pela lei serão ali julgados, e os que vivem debaixo da graça e da verdade que liberta, sobre a graça e a verdade, também serão julgados. Enfim, verdadeiramente 3 etapas. E aí, irmão, nós vemos que Deus, Ele é tão fiel, e quando Ele chama ali com Abraão para sair do meio da tua parentela, como eu vou voltar aqui no assunto, a gente fala muito, mas voltar aqui no assunto do rapaz que morava aqui atrás, que ele todo alegre, da roupa, o pastor passou da roupa, eu não voltei. Ele chegou perto de mim, todo ataviado, todo alegre. Aí eu falei, rapaz, o que tu arrumou? Ele falou assim, não, eu entrei para a igreja. Eu falei assim, tá, tu entrou para a igreja, tá? Não, tá vendo como é que eu estou? Eu falei assim, mas não, que o pastor falou que tem que ser assim. Ele sentou comigo, começou a conversar e falou assim, olha, o pastor até falou comigo, ele trouxe a palavra para mim, de Abraão, sempre me lembro, não? E ele falou para mim que eu tenho que sair do meio da minha parentela. Peraí, irmão, Deus não está mandando você largar os teus familiares, não. Porque você agora está professando a fé em Cristo, não. E o outro ainda não se converteu. Mas tem que olhar para a sua vida de outrora, no passado, que talvez você era o pior da família. Era o pior dos familiares. E Deus deu um jeitinho, né? Que a Bíblia diz que Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Não tem madeira torta que ele não coloca certo. Estava conversando com ele. E ele falou assim, o pastor mandou agora, eu vivo com uma mulher que eu não sou casado com ela. E o pastor falou que eu estou em fornicação, né? Que não é casado, está com a mulher, está em fornicação. Então, ele me proporcionou para me poder fazer a obra lá em casa. E agora eu vou dividir a casa, para ela ficar de um lado e ela ficar do outro. Eu falei, rapaz, mas você está abandonando a sua mulher, cara. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. A Bíblia diz que o marido santo santifica a sua mulher. Está na Bíblia? Não, mas eu tenho que ouvir o pastor, irmãos. Não passou muito tempo. Ele perdeu a mulher, perdeu a visão, perdeu a igreja. E não sei se hoje como é que ele está, se perdeu também a vida. Então, irmão, a Bíblia ela não é levada, por mais dura que seja, a pregação, não a palavra. A pregação. Ela não pode ser levada ao pé da letra, irmãos. A Bíblia não pode ser levada ao pé da letra. Porque a interpretação vem do Espírito Santo para nos dar verdadeiramente uma palavra, que nós viemos ter uma palavra temperada. E essa palavra temperada é que vai nos impulsionar para que nós possamos ir adiante, pregar o Evangelho e convencer o pecador através da palavra, daquilo que ele está vivendo, que Deus tem o melhor para ele, e ele ainda não tem conhecimento daquilo. Então a Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí você vai pegar alguns tipos de ignorância, como a ignorância que a pessoa te responde mal, a ignorância que talvez alguém verdadeiramente fala contigo, né, numa situação complicada, ou não quer te ouvir, a ignorância de alguém
verdadeiramente você fala, alguém vira as costas, mas essa ignorância que Deus fala é porque não chegou o tempo do homem absolver aquilo que não é meu, aquilo que não é seu. Então o Senhor fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te levarei uma terra qual, né? Te mostrando-ei, te abençoar-te-ei, né? Farei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoar, e os que te amaldiçoar, eu amaldiçoar. Então veja bem, irmão, Deus está falando isso aqui com Abraão. Alguém pode te amaldiçoar? Ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, nós temos no tempo da graça, não no tempo da lei e dos mandamentos. Quem vive na lei, vive debaixo de maldição. Tá, irmão? Ah, pastor, mas como é que o senhor lê o Velho Testamento e prega no Novo? Irmão, é só um livro a Bíblia. É só um livro. É só um livro, mas tem 66 verdadeiramente aqui. Livro dentro dela. Para isso se chama livro sagrado, porque é santo. Então, quem vive debaixo da lei, eu estava pregando. Irmãos, receba em nome de Jesus. Eu estava pregando na igreja domingo, irmãos. E eu estava falando, Deus me impulsionou pela misericórdia. E eu estava pregando e falei assim, irmãos. O irmão chegou lá na igreja e falou assim, pastor, o senhor quer botar essa igreja bonita? Né? Vamos botar aqui, pastor, o senhor bota aqui uma cruz aqui no meio. Bota aqui aquelas lâmpadas assim de LED, aquela eu falei, tem que pintar a igreja também de preto também, irmão? Pintar a igreja de preto? Aí vai virar treva. Vai virar treva. Não é que preto é treva, mas se pinta aí. Não, pastor. O senhor... Aí eu estava falando, falei, irmão, você não lembra do irmão que chegou aqui e falou para mim botar uma cruz ali? Irmão, se você bota uma cruz no púlpito, nada a ver. Tudo bem. Mas se você bota uma cruz ali, verdadeiramente você também pode fazer o sinal da cruz, não pode? Se você bota uma cruz ali, você também não pode fazer o cruz credo? Ou não? Fazer o tchan-tchan-tchan? Pode ou não pode? Então os crentes deveriam, a maioria também, estar andando fazendo cruz credo, irmão. Porque se pode botar uma cruz, como se a cruz fosse algo que simboliza o Evangelho, não, irmão. O que simboliza o Evangelho é as boas novas de salvação. É a pregação do Cristo ressurreto. A cruz não representa o Evangelho. A cruz representa a morte de via cruz, a morte de maldição. Então, às vezes, irmão, a gente, por não conhecer, acaba carregando. Não tenho nada contra, tá, irmão? Eu só estou aqui tentando explicar uma coisa que nós temos a gente fala, pastor, mas eu tenho uma camisa que eu boto ela, tem uma cruz aqui, ó. Mas no meio da cruz está escrito fé. É porque a fé quer entrar aqui, irmão. Muitas das vezes não dá para entrar porque você, né, a cruz não está deixando. Então, meu irmão, é melhor fazer o cruz credo. Levantar, fazer que nem os católicos, a qual não tem nada contra, né? Eu verdadeiramente estava dentro do ônibus, aí o rapaz está sentado, aí passou lá no lugar e tio. Aí eu falei, olhei, aí ele passou no lugar e tio. Tipo, verdadeiramente, irmão, assim, eu falei, isso é um ser humano, né? A mente, às vezes, irmão, a nossa mente às vezes é tapada. É que nem aquele crente que fica assim, Senhor, visita lá em casa. Senhor, visita lá em casa. Senhor, visita. Deus não vai visitar não, irmão, porque Deus ele não recebe a oração repetida. Não é para repetir. Você pode até verdadeiramente depois orar dentro daquilo, mas numa oração. Você 4, 5 vezes, peraí, Deus, será que Deus ele não entende esse negócio não? O que você quer? A Bíblia diz que não há um fio de cabelo na nossa cabeça, nem preto ou não preto, que Deus não conhece. Até nesse lugar aqui, ó. Deus ele sabe, porque aqui tem um fiozinho aqui branco aqui na testa aqui, ó. Deus ele sabe de tudo. Então ele sabe, irmão, o que nós precisamos. Mas nós gostamos, como no meu caso, se começar a orar em casa, você vai falar assim, peraí, tem igreja aí? Os vizinhos são meus amigos. Eles abaixam o som. E o Paulo está orando, o pastor Paulo está orando. Você vai chegar e falar assim, o que está fazendo, irmão? Porque eu gosto de falar com Deus alto. Aí no meio da igreja, o irmão está dando glória. O irmão está dando glória, Jesus. Aí o irmão vira e fala assim, mas não está gritando. Né? Eu falo alto, vou falar de Jesus. Quando falava do diabo, eu falava alto. De Jesus eu não vou falar alto. Por quê?
Se eu sou livre para pregar o Evangelho. E aí aquele irmão se incomodou e falou assim, irmão está dando glória a Deus alto, falou com o pastor, irmão está dando glória a Deus alto? Para que dá glória a Deus alto? Deus não é surdo não. A irmã falou para ele assim, irmão, Deus não é surdo não. O diabo também não é não, mas ele se faz de surdo, por isso que eu estou dando glória a Deus alto. Então não tem melhor coisa do que a gente glorificar o Senhor, não tem melhor coisa do que a gente estar na direção a qual o Senhor tem nos chamado. Bartimeu estava na beira do caminho, ele não estava no caminho, mas quando ele ouviu o que, irmão? O tropel da multidão. Quando ele ouviu o povo gritar, Hosana, Hosana, vindo o mestre, ele começou também a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, ouve o meu clamor. E a Bíblia vai dizer, irmão, que alguém se levantou e falou assim, cala-te, porque tu está incomodando o mestre. Irmãos, glorificar o Senhor não incomoda ninguém, só incomoda o inferno. Então você pode dar uma glória nessa noite. Glória a Deus. É glória, irmão, só a glória de Deus sobre a nossa vida. Você entende uma coisa, quando eu estou sentindo dor, quando eu estou sentindo dor, que a dor está muito forte, aí a mulher olha para mim, ela nem fala comigo, que eu fico ali quietinho, de um lado e para o outro, ela olha, eu baixo a cabeça, que eu não quero, quando eu estou sentindo dor, eu não quero conversa. Aí eu fico assim, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. E às vezes eu sou arrebatado pedindo misericórdia. Várias vezes já aconteceu isso. Deus, pela misericórdia, me curou de uma crise de rins, pedra na vesícula. Louvado seja Deus. Não dá para contar, irmão. Não gosto muito de contar testemunho assim na igreja, porque a gente toma o tempo da palavra. Mas o dia que você, como foi isso, pastor? Vou te dizer. Verdadeiramente a obra ia começar, né? E eu assim estava dentro do hospital, e estava na época com a mãe das minhas filhas, vivendo uma vida com ela, louca. Estava até falando isso ontem, falei assim, a primeira mulher que eu me juntei a ela, eu casei com ela na macumba. Pombagira que foi uma desgraça. A segunda, graças a Deus, Jesus. Essa já vai para 28 anos. A outra não deu muito certo, não. Vai lá, casa a gente, o capeta casou a gente. Que problema sério. O negócio ficou feio. Então, irmão, quando eu fui tratar, que ela foi comigo, e começou um negócio meio ruim aqui, eu falei, isso é crise renal, pedra na vesícula, eu não sei mais o que. Olha, eu não sei que diabo é esse, eu sei que eu estou todo ruim. E aí eu vi uma bolsinha lá, num canto, eu falei, aquela bolsinha de velha, de repente vai ter um dinheiro ali dentro. Fui sentindo dor, fui me arrastejando para a bolsinha, não perguntei nem de quem era a bolsinha. A senhora saiu, eu falei, aquela bolsinha deve ser daquela senhora, vai ter um dinheiro ali dentro. Rapidinho eu saio daqui e vou dar um jeito em outro lugar. Quando eu meto a mão na bolsa, eu puxo um guarda-chuvazinho de velho. Aí falei, guarda-chuvazinho de velho, fica para tu. Quando eu meto a mão na bolsa de novo, ela falou, não está roubando não, esqueceram aqui, eu não vou perguntar quem é o dono. Quando voltar eu levo o que me interessa. Olha a vida do homem. Aí meti a mão, tirei um embrulho, quando fui ver, era um pão assado. Eu falei, pão assado, rapaz, que pão assado desse jeito? Aí toma também esse pão assado. Quando meti a mão de novo, vai ter alguma coisa aqui mais duro. Quando puxei era a palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Então são coisas assim, que essas coisas que a gente lembra, para saber como Deus trabalha, porque para mim não tinha jeito. Não tinha jeito. Gente, verdadeiramente, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, quando Ele me chamou, eu até quis pular fora, porque naquele momento eu fui, mas depois eu olhei assim, vi um crente assim, sabe? Numa situação difícil, falando, fazendo um negócio, aí cheguei em casa e falei assim, não, de hoje em diante eu não quero ser mais crente, não. Crente, a maioria, bem dizendo, crente é quase tudo muquiranda, crente não vale nada, crente não presta, o cara ali, crente falando, umas coisas ali pior do que o pecador. Aí pela misericórdia, Deus tomou a minha mãe que dorme no Senhor hoje, falou assim, olha que eu te digo, quanto livramento eu te dei, já fechei 6 sepulturas por amor a você, e essa que está aberta aí é a 7ª é a sua. Nunca mais eu quis saber de nós, se for no começo, nunca mais. Pastor, está doendo, tá, mas está bom com Jesus. Nunca mais, irmão, assim, eu já vou ficar em casa, estou sentindo uma dorzinha de cabeça, vou ficar em casa, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, vou adorar o Senhor, vou pregar a
E aí, irmão, foi grande, a história é grande. Devagarzinho a gente vai estar junto por muito tempo. A gente vai pregando aqui o que aconteceu na vida de Abraão, que passou a ser Abraão, pai de uma grande nação. E Sara foi chamada de Saraí, porque esse é o propósito de Deus, acrescentar na tua vida, acrescentar na tua casa, acrescentar na tua caminhada, mas tudo é um propósito, tudo é um propósito e de Deus. Então entenda bem, irmão, Abraão foi, levou com ele a sua esposa, levou com ele as almas, estava com ele, mas aí, irmãos, Deus falou para ele sair do meio da parentela. Aí ele foi e levou também o sobrinho. Aí levou o sobrinho, aí deu ruim. Mas Deus não abandonou, irmão. Por quê? Porque muitas das vezes, irmão, a gente quer tomar uma decisão. Olha só. Nós queremos tomar uma decisão não para poder resolver o problema. Nós queremos tomar uma decisão só para melhorar. É como aquela pessoa assim que fica assim, Senhor, se o Senhor fizesse na minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Irmão, Deus sabe que eu não vou fazer nada, irmão. Deus me conhece. É melhor não falar nada. É melhor ficar quieto, sabe uma coisa? Ainda que minha mãe, ainda que o meu pai, ainda que os meus filhos, minhas filhas, ainda que os meus netos, ainda que todos me abandonem, o Senhor nunca vai me abandonar. Então, irmão, é Ele que nos dá família, é Ele que nos dá caça, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá o de comer, é Ele que nos dá roupa para vestir, é Ele que nos dá tudo. Eu não vou, irmão, avançar mais, porque senão a gente vai fazer vigília. Amém? Mas entenda bem, Abraão obedeceu a voz do Senhor. Por isso se tornou pai de grande nação. Então ele é o nosso pai na fé. Porque nós verdadeiramente estamos aqui pela fé de Abraão. Tempo de alegria, né? Cada dia a gente vamos aprender um pouquinho aqui, né? Aleluia, né? Glória a Deus. Como aquele visitante, né? Aquele rapaz que veio aí, sempre encontro ele aí pela rua. Ele falou, irmão, não é nada contra a igreja dele, não. Ele falou, rapaz, eu gostei de lá, que lá tem palavra. Eu falei, meu irmão, lá tudo é através da palavra, né? Estou sempre encontrando ele. É bom, né, irmão, a gente escutar isso, né? As pessoas vêm nos visitar, né? Nós somos muito conhecidos aqui na Redondeza, né? O pastor Paulo também. Então as pessoas, né? Nós temos que ser o exemplo aqui, né? Não só aqui dentro, mas lá fora, né? Na nossa caminhada, que as pessoas nos olham, né? As pessoas têm olhado, né? Fui fazer um trabalho aí, fui pegar um dia, saí com um colega. Aí ele falou comigo, fomos, né? Ali na Água Branca e tal. Aí ele faz um trabalho com um amigo, ele falou, Dinho, eu não posso ficar muito ali. Tem bebedeira, tem tal. Ele falou, falei, irmão, nós como crentes, nós temos que ser o exemplo, nós somos, pessoas nos olham, né? Aí ele falou, que minha esposa prega por aí e tal. Então, tem bebedeira. Eu falei, eu pensei nem que você estava trabalhando mais ali. Ele falou, não estou. E dizer, é um exemplo que a gente tem que dar, né? Que eu falei, as pessoas às vezes nos julgam, né? Às vezes a gente fala com um amigo, né? Falou, mas às vezes as pessoas nos julgam. Então, irmão, é por aí, né? Nós temos que aprender a cada dia com o Senhor, né? Através da palavra dele, né? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Eis aqui teu filho, Senhor, nessa noite, apresentando a ti, Senhor, os dizimistas e ofertantes da tua casa nessa noite. Que o Senhor venha fazer prosperar as obras das nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Nós podemos, Senhor, honrar com o nosso compromisso, Senhor. O Senhor vai de encontro ao nosso trabalho, Senhor. Agradecer a Ti pelas portas abertas, Senhor, ao qual o Senhor tem nos proporcionado a cada dia, Senhor. Que o Senhor não tem deixado faltar nosso alimento, Senhor. Que nós viemos, Senhor, tomar posse de tudo, Senhor, que tem saído aqui desse altar, Senhor. Eu apresento a Ti nessa noite os dizimistas e ofertantes da Tua casa e abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fazer a oração final, né, irmão? Pois nós colocamos aqui, amém? Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nessa noite, Pai. Obrigado pela palavra, pelo louvor, Senhor, por tudo que foi feito. Eu creio que foi debaixo da Tua direção. Que o Senhor abençoe a nossa bispa, Senhor. Guarda a Tua filha, livra de todo mal, Senhor. Abençoa a saúde dela, toca no alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Abençoa a família dela naquele lugar, Senhor. Toma Geu, Nora, Neta, Senhor. Toma o lar deles nas suas mãos, Senhor. Dê livramento eles naquele lugar, Senhor. Leve-os para casa debaixo da Tua santa e poderosa mão, Senhor. Abençoa o nosso pastor Paulo também, Senhor, ao qual tem nos ajudado nessa obra, Senhor. Abençoa o ministério do Teu filho, Senhor. Toma a família dele nas suas mãos. Toma os irmãos, qual congregam lá naquele lugar, Senhor. Que o Senhor venha proteger, Senhor, cada um que se encontra lá nessa noite, Pai.
Que o Senhor traga eles debaixo da tua santa e poderosa mão, Senhor. Tendendo o livramento, Senhor, naquele lugar, Senhor. Vai estendendo suas mãos fortes e poderosas, Senhor. Toma boa da Roma também, os vizinhos da direita e da esquerda, Senhor. Toma cada vizinhança, que o Espírito Santo de Deus possa visitar, Senhor, cada um nessa noite. Toma esse bairro de Bangu, as comunidades, Senhor. Abençoa cada irmão que se encontra aqui, Senhor. Abençoa a saúde de cada um, Senhor. Toma os filhos, netos, Senhor, os esposos, Senhor. Toma os lares nas suas mãos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria que vem dos altos céus, Senhor. Nos enche do teu Espírito Santo de Deus a cada dia, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, Senhor. Ensinando, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Creio que o Senhor falou com cada um aqui nessa noite, meu Pai. Toma nossos filhos, Senhor. Toma nossos lábios, nos leva para a nossa casa, debaixo da tua santa e poderosa mão. Abençoa aqueles irmãos também que não se encontraram aqui, Senhor. Que o Senhor possa visitar, Senhor. Que eles possam estar conosco aqui, Senhor, no domingo, em nome de Jesus, Senhor. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Nos dê uma noite de sono abençoada na tua presença, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Final de semana abençoado. Se assim o Senhor me voltar.